Glória a Jesus. Abram em Lucas, Evangelho de Lucas. Capítulo 16, verso 19. Glória a Jesus. Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os seus bens em sua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu, atormentado. Além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, e nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão. Mas se algum desses mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então esse texto aqui, né? Esse texto aqui, ele é uma parábola, e eu já ouvi muitas interpretações dessa parábola. Na verdade, a gente pode olhar de diversos ângulos para ela, né? A gente pode olhar que havia um homem rico e um homem pobre, e que o homem muito pobre, mendigo, leproso, necessitado, ficava à sua porta, mas o rico não dava a mínima para ele. Mas só por isso Lázaro foi para o céu? E ele foi para o inferno? Não é interessante fazer essa pergunta? Porque existem muitos pobres mendigando, cheios de doenças, e se não crerem em Jesus, tanto o rico, em vida esplêndida, em grandes riquezas, com a sua carne trabalhada na vitamina, no exercício físico e na academia e na cirurgia plástica, vamos dizer assim, não importa, né? Porque a aparência do homem, a condição do homem, não é a que os olhos veem. Diante de Deus, o que importa é o homem em espírito, né? Ou morto, ou vivo porque creu em Jesus, né? Não tem essa de pobre ou rico. Não tem essa de doente ou são. Mas sim na vida espiritual, né? São na fé, aquele que crê
aquele que é introduzido em Jesus Cristo, na sua morte, e ressuscitado com ele, né, pelo poder de Deus, recebendo o Espírito Santo. Então, eu vejo nesse texto aqui, né, eu posso tirar desse texto aqui muito entendimento, né? A gente pode olhar para ele de algumas formas. Eu quero hoje que os irmãos pensem que o fim dessa parábola aqui mostra que depois que o homem morre, independente da condição dele, não há nada mais a ser feito. Né? Nem aquele que foi para o céu pode interceder ou fazer algo para aqueles que ficaram aqui na terra. E nem aquele que foi para o inferno pode fazer qualquer coisa para se livrar da sua condição. E também, tampouco, interceder por aqueles que estão no mundo, né? E mais interessante ainda é essa parte aqui, ó. Depois que ele diz, né, olha, que pede para Lázaro vir aqui, molhar o dedo e vir aqui, né, dar uma aliviada aqui, porque essa chama aqui, esse fogo desse lugar aqui está me atormentando demais. Eu precisava aliviar um pouco a minha dor, o meu sufoco aqui, né? E aí ele diz assim, né? Olha, nesse mundo você viveu uma vida de bens e Lázaro, nesse mundo aqui, ele teve uma vida cheia de males e agora ele está sendo consolado, né? Então, quer dizer que eu preciso ter uma vida cheia de males? Eu preciso ter uma vida de chagas, de mendigo? É isso que a palavra está dizendo? Não. É porque a gente olha e a gente imagina com os olhos humanos, né? Mas o que é um mendigo? O mendigo é aquele que depende de alguém. O mendigo é aquele que ele não consegue nada por si mesmo. Ele precisa que alguém lhe dê alguma coisa. Não é? Então, já esse homem rico, ele já tinha as suas próprias condições. Ele tinha como confiar em si mesmo, né? Então, irmãos, vejo que na condição do homem, espiritualmente falando, tem aquele que se julga por si só autossuficiente. Então, ele não precisa de ninguém. Ele se alimenta, ele se veste, ele toma conta da sua vida. Mas tem aquele que, diante de Deus, ele reconhece que por ele mesmo ele é miserável. Por ele mesmo ele é completamente dependente do Senhor, né? Então, ele não confia nem na sua saúde, ele não confia em nada. Por quê? Porque a sua vida, ele entende que está nas mãos de Deus, né? Então, Lázaro, como nós já dissemos outro dia, o nome, né, Lázaro significa, né, a tradução desse nome é Deus me socorreu, né? Então, não foi à toa que foi usado também esse nome aqui nessa parábola. E aí, é interessante como conclui a parábola. Ela diz assim, né? Olha, disse-lhe, verso 27, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai, Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então existem pessoas que elas não ouvem nem a pregação que é segundo essa vida material. Tem homens que eles não aceitam serem conduzidos, eles não têm fé. Existem homens que eles não aceitam se submeter a nada e a ninguém, né?
Então, a gente vê muitas vezes pessoas presas em religiões, no engano. E claro que muitos estão procurando só os benefícios que Moisés prometeu na lei, né, lá do Velho Testamento. Mas existem aqueles que eles não aceitam ser conduzidos por ninguém. Pessoas que são extremamente soberbas e arrogantes, né? Donas, como diz, né, donas do próprio nariz, e não aceitam, né, serem conduzidas. Então, ainda que o Senhor Jesus tenha morrido e ressuscitado, não é suficiente. Essa pessoa ela não se converte, ela não aceita ser conduzida e não tem nada, né? Tem gente que chega no fundo do poço e se alguém tentar falar de Jesus para ela, ela escarnece ainda. Então ela teria um momento ali de quebrantamento, uma oportunidade de se quebrantar. Mas na verdade ela fica ainda com mais raiva, né? Pode falar, irmã. Exatamente, é um bom exemplo. Né? O outro ladrão, aquele que só escarneceu, só... Então, vejam que... Bom, aqui a gente pode ver primeiro, né, a grande obra que cada um de nós alcançamos, né, pela graça de Deus, né? Porque o homem, irmãos, o homem por si só, ele na sua arrogância, na sua vaidade, na sua soberba, ele é capaz, irmãos, de muita coisa, né? E eu mesmo sempre medito, né? Como foi que eu pude enxergar, né? Porque muitos não enxergam. Então nós temos que valorizar a graça que nos foi dada, irmãos, porque Abraão aqui, esse pai Abraão, é só uma referência de fé, né? Abraão, ele significa um exemplo ali de fé para os judeus, né? Então, por que ele falava com Lázaro? Porque Lázaro teve fé, né? Então, Lázaro tinha comunhão com a fé. Então, por isso que ele estava no céu. Então, aquele que não tem fé, aquele que acredita só em si mesmo, é um miserável, verdadeiramente um miserável. E Lázaro, que aparentemente era um miserável, e nós, para muitos, nós somos miseráveis, não é? Na verdade, nós somos ricos em Deus, né? Existe uma riqueza muito grande dentro de cada um de nós, que não vem de nós, né? É uma graça, é um dom que Deus nos deu. Glória a Jesus. Querem ver o outro texto aqui, ó? Capítulo 17, verso 11, ó. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria, por meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, né, purificados. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Jesus. Então aqui é um exemplo de pessoas que procuraram Jesus, mas a intenção deles era somente ter uma libertação na carne. Então vejam que de 10, um voltou e
engrandeceu a Jesus em alta voz, né? Então vejam que tem aqueles que não dão a mínima e que não se importam nem um pouco e confiam só em si mesmos, né? E tem aqueles que até têm fé, mas amam mais a própria vida, né? Amam mais esse mundo e as coisas que o mundo pode oferecer do que a Deus, né? Então, aqui nós vemos com esses textos, né, que realmente existe um caminho apertado e uma porta estreita, né? E poucos são aqueles que entram, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, nós temos que reconhecer que somos abençoados, que existe sobre nós uma graça e uma bênção maravilhosa, né? Que nós hoje confiamos não na nossa carne, não na nossa capacidade, mas nós confiamos em Jesus que habita em nós pelo Espírito Santo. E isso deve ser para nós a nossa confiança. Nós devemos confiar. Glória a Jesus. E vamos ler aqui, ó, verso 7, para terminar. Capítulo 17, verso 7. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem, vindo ele do campo, logo dirá, chega e assenta-te à mesa? Vamos ler de novo, ó. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem, vindo ele do campo, logo dirá, chega e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças a tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também nós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, é um exemplo aqui, né? Então imagina que você é senhor e você tem um servo, né? E aí o seu servo está lavrando e apacentando. Então imagina que ele trabalhou no campo ali no sol, de pé o dia inteiro, cuidando das suas coisas ali. E aí quando ele volta para casa é a hora da janta, não é? E ele é servo. Eu sei que é difícil para a gente pensar nisso, porque é diferente os dias de hoje, né? A gente nunca teve servo e não teremos, né? Em nome de Jesus. Mas o servo ele era tratado como uma ferramenta. O servo ele era tratado como não é empregado, né? É como escravo, né? Eu estou tentando escapar dessa palavra, mas não tem jeito, né, irmã? É escravo mesmo, né? Então, o Senhor, o Senhor desse servo, ele não fica pensando, né? Olha, ele estava o tempo todo lá no sol, ele está cansado. Deixa ele comer primeiro, depois ele me serve, né? Então, parece até que esse texto aqui está mostrando assim uma falta de amor ou de compaixão, né, dos servos. Mas ele não está dizendo isso. Ele está fazendo com que nós venhamos nos colocarmos diante de Deus como servos e estarmos sempre prontos para lhe ser útil, ainda que pareça que a sua vida esteja difícil. Você reconheça que diante de tudo que Deus fez por você, né, o que você faz não é motivo de você receber algum elogio, algum agradecimento, né? Porque Ele que faz tudo, Ele que fez tudo, Ele que provê todas as coisas, né? Então nós não temos nenhuma razão. Então veja, o início da pregação, a primeira parte da pregação, veio fazer com que nós venhamos reconhecer o quanto somos ricos,
abençoados. E agora faz-nos olhar para essa riqueza e para essa bênção, não é? E nos colocar diante de Deus como satisfeitos, né? E não ficar olhando para a nossa condição. Por quê? Porque Lázaro é um exemplo de um que viveu uma vida de grande dificuldade, mas no final ele foi ser consolado, né? Ele estava no reino dos céus, né? Livre de toda a dificuldade. Então a dor dele, o sofrimento dele, as chagas dele, né? Quem cuidava dele era o cachorro dele que lambia as feridas dele, né? O cão dele. Pelo menos é o que parece, né? De falar de propriedade, né? O seu próprio cão, né? Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Então nós, enquanto estamos nesse mundo, que nós sejamos gratos por sermos feitos filhos de Deus e também nos colocarmos como servos de Deus, para sermos úteis e nunca estarmos cansados, nunca nos sentirmos enfadados, não por servir a Deus, né? Ainda que a sua vida seja um enfado, ainda que a sua vida seja muito difícil, você tem que separar uma coisa da outra. Não, esse aqui é a minha vida material, é passageira. A minha vida com Deus, ela está guardada. A sua vida está guardada com Deus, diz a palavra. A sua vida está guardada com Deus. Isso é maravilhoso, né? Glória a Jesus. Então ele conclui, né? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer.